Olá, sejam todos bem-vindos ao canal mais constelado do Brasil. Eu sou Fátima Silva e eu vim trazer aqui para vocês um pouco mais de conhecimento, compartilhar um pouquinho daquilo que eu venho tendo de experiência ao longo de tantos anos trabalhando com constelação familiar, PNL, coach. E hoje eu vou compartilhar com vocês algo muito especial, que foi algo que aconteceu comigo também, e eu já vi vários clientes conseguirem se liberar aí desse vício. Pois é, eu vou falar para vocês sobre como você pode usar a constelação familiar para se liberar do tabagismo. Isso mesmo, parar de fumar. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, eu vou pedir para você se inscrever, dar o seu like, comenta para mim, clica aqui no sininho para que cada vez mais pessoas possam acessar esse vídeo, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar com você 3 dicas que me ajudaram muito a parar de fumar e ajudam os clientes, ajudam aí as pessoas que vêm em busca dessa movimentação na vida. Porque uma vez que a gente fuma, a gente não consegue parar de forma tão simples quanto as pessoas que não fumam imaginam que seja fácil. Algumas pessoas acreditam que é um botão em que você pega, você desliga e você simplesmente vai deixar aquilo. Pois bem, pode ser que a pessoa que não fume saiba exatamente onde fica esse botão nela, mas a pessoa que fuma, muitas das vezes, ela não sabe como, quando e por que ela faz o que faz. Então eu vou começar com vocês com alguns dos principais conceitos que a gente já viu na constelação familiar, tá? Tem uma constelação do Bert, né? O Bert Hellinger, ele constela um rapaz que fuma e a mãe tá o tempo todo assim meio que perdida. E aí o Bert ele faz uma alusão ao cigarro com esse rapaz. Ele diz a seguinte frase: eu também fumaria. O que ele quis dizer? O fato da mãe estar procurando alguém perdida fazia com que o filho de alguma forma inconsciente buscasse o cigarro para que ele ficasse ali de alguma forma disponível junto dela nessa relação mãe e filho. Claro que esse foi um caso específico, existem vários outros, existe também uma corrente que pode dizer que muitas vezes os vícios estão ligados aos pais, à representação masculina. Mas quando eu trago para você um caso em que o próprio Bert constelou uma pessoa e essa pessoa estava ali ocupada, né, cuidando da mãe, estava cuidando, quando eu digo cuidando é olhando o que ela fazia, para onde ela ia, a mãe o tempo todo buscando algo dentro ali dentro da vida dela, né? E ele buscando algo dentro dele para preencher essa mãe que não estava ali disponível. Mas o que eu queria lembrar para vocês é o que nós vamos primeiro olhar para o cigarro. Eu quero primeiro que você aí que fuma, gente, se você fuma, segue essas dicas, conta aqui pra mim o que aconteceu. Pode ser que você melhore, pode ser que você isso não é uma garantia de que você vai parar de fumar, né? A gente precisaria olhar isso de forma mais profunda, mais próxima. Mas é importante que você comece aí a pensar dentro de você o que te leva a fumar, quais os hábitos que fazem com que você caminhe nessa direção. Principalmente um ponto crucial que eu vou trazer aqui, que é o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto onde a gente usa isso muito em constelação familiar em qualquer assunto. Quando foi que isso começou? É importante que você entenda que tudo tem um início. E muitas vezes esse início ele é motivado por alguma falta, por alguma ruptura, por alguma transformação, por alguma sensação, algum comportamento, algo que aconteceu na sua vida e te transformou e dali em diante você começou a agir desse jeito. Então a primeira coisa que você precisa é voltar aí na sua história, no seu passado e descobrir como foi que você fumou. E muitas pessoas vão dizer que fumaram por influências de amigos. Mas aí eu vou trazer para você. Vamos supor que você na sua adolescência tenha começado a fumar por influências de amigos. Então, o que está por trás? É o seu amigo fumar? Não. Provavelmente o que estará por trás é a sua dificuldade de aceitação, a sua dificuldade de se sentir seguro, talvez a sua necessidade de ter a aprovação de um grupo naquele momento, necessidade de pertencer. Então, talvez naquele momento tenha sido algo desse tipo. Mas muitas vezes isso está associado a alguma questão que é problemática na família. Então pode ser ali que você tenha acontecido algo na sua família, pode ser que de repente algo, uma ruptura, uma separação, um falecimento de alguém, uma briga séria com um dos seus pais, ou você presenciar uma briga séria, você presenciar talvez o desemprego de um dos pais. É importante que você vá na sua vida e comece a identificar o que gerou essa sua necessidade, esse seu hábito, né? Um hábito, um vício do cigarro, de estar sempre ali fumando,
de estar sempre ali buscando uma companhia. E é essa a dica número 2. O que eu preciso que você, além de anotar, aliás, conta aqui pra mim, conta aqui embaixo nos comentários, o que foi que você percebeu quando eu perguntei pra você onde começou, quando começou, o que você fez que começou? Porque tudo tem um início, né? E esse início ele é fundamental para a gente começar a descobrir, desvendar qual é o gatilho emocional, qual é o pensamento, ou às vezes qual é o emaranhado sistêmico que fez com que você começasse com esse hábito e trouxesse ele até os dias de hoje, tá? Então, conta aqui para mim. E a segunda dica que eu vou dar para você, ela está muito ligada a pertencimento. Lembra que eu falei agora há pouco que algumas pessoas querem pertencer a um grupo e aí elas acabam fumando? Eu quero que você agora olhe para o seu cigarro e entenda, e se você não fuma, olhe para a pessoa que fuma. Não é apenas um cigarro para aquela pessoa. Muitas vezes o cigarro é um substituto de uma companhia, de um pai, de um conselheiro. Verifica as pessoas que fumam, elas fumam para pensar. E elas têm diálogos internos com elas mesmas. Então não é só um cigarro. O cigarro é também uma companhia para aquela pessoa. Ele é também um momento, um refúgio. Para alguns, talvez isso seja quase ali o meu momento de relaxar. Por quê? Porque quando eu começo a fumar, eu tenho uma companhia. E é uma companhia muito agradável. Por quê? Talvez não para você que está sentindo o cheiro, talvez até para o próprio fumante, às vezes, né, ficar com a mão com cheiro de cigarro, essas coisas acontecem. Mas para aquela pessoa que está ali fumando, aquilo é um momento especial para ela, por mais que ela queira se livrar. Então a dica que eu vou dar para você que fuma é pare de querer excluir o cigarro. Muitas pessoas passam 20 e 30 anos querendo excluir o cigarro, ai, não vou parar de fumar esse cigarro, esse maldito, e tá lá fumando. Agradeça ao seu cigarro. Isso pode parecer muito estranho para as pessoas que estão assistindo de fora, mas as pessoas que estão dentro, inclusive eu fiz isso, eu fumei por 10 anos e eu tentei parar algumas vezes e não consegui. Até que eu entendi que eu estava ali fazendo aquele hábito, mas querendo me livrar dele. E eu pensei, como seria se eu, ao invés de me livrar, já que eu estou fumando e não consigo parar, eu acolhesse isso no meu coração, eu concordasse com isso no meu coração e eu começasse a entender que o cigarro tem um papel de amigo, de conselheiro, você vai descobrir qual é o papel que ele tem para você. E foi aí que eu comecei. Eu passei alguns meses fumando e enquanto eu fumava, eu agradecia. E quando eu terminava, eu agradecia profundamente até que isso virou realmente uma gratidão. E nesse momento em que eu entendi que eu era grata ao cigarro por ele estar ali na minha vida, compartilhando de todos os momentos. E para você que não fuma pode parecer muito estranho, mas para quem fuma, o cigarro ele é um aliado, ele tá ali, ó, nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria, nos momentos de euforia, nos momentos de dor de cabeça, nos momentos de emprego, desemprego, ele tá ali o tempo todo. E a partir do momento que a gente começa a incluir e parar de querer que o cigarro vá embora, ele não precisa mais ficar. Por quê? Porque eu reconheço nele que ele é importante para mim, eu reconheço nele um amigo, eu reconheço nele aquela companhia. Mas o mais importante que acontece, uma vez que você começa a agradecer ali o seu hábito, não é porque o cigarro, a gente sabe que cigarro faz mal, mas não tem a ver com o fato do cigarro em si fazer bem ou mal, tem a ver com aquilo que eu quero excluir de mim. Eu quero rejeitar o cigarro. Quando a gente vai para a constelação familiar, o que a gente tem que fazer? Incluir os excluídos. E tem várias pessoas que estudam constelação familiar e criticam pessoas tabagistas. O cigarro inclui algo na vida daquela pessoa. Então, por mais que ela queira se livrar, por mais que ela queira deixar, é importante que uma pessoa que fume comece ali a mudar esse padrão, comece a incluir o cigarro. O cigarro faz parte da minha vida, o cigarro me ajuda, o cigarro está comigo nesse momento. E conforme você vai acolhendo isso, você vai agradecendo, você começa a ativar outras áreas da sua vida, outras áreas da sua forma de pensar, que vão fazer com que você entenda que você talvez um dia não precise mais do cigarro, que foi exatamente o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo foi que eu fumava, eu sempre fumava, tá? E rejeitava. E um dia eu falei, nossa, eu tô aqui contra o meu cigarro, mas será que eu consigo ficar a favor, já que ele tá aqui todos os dias? Vou ficar brigando com ele enquanto eu fumo? Quando não fumo também? E aí eu comecei a fazer esse trabalho
onde eu comecei a acolher o cigarro dentro de mim, a dizer sim para ele e agradecer, porque todos esses anos ele estava ali muito mais do que muitas pessoas. Ele esteve ali comigo muito mais do que alguns relacionamentos amorosos que eu tive nessa época. Ele estava ali presente, ele estava ali comigo. E eu comecei a entender, dentro desse processo em que eu excluía sempre o cigarro, que eu não precisava mais excluí-lo. E foi cada vez mais eu fui diminuindo a quantidade de cigarros que eu fumava. Por quê? Porque quando eu fiz esse processo de incluir o próprio cigarro, eu simplesmente entendi muitas vezes que talvez eu pudesse fazer isso de uma outra forma. Mas eu nunca mais critiquei. E isso me ajudou bastante a entender que o cigarro ele estava ali como um aliado, tá bom? Então, se você não precisa acreditar em mim, você não precisa acreditar que isso vai dar certo, você não precisa sequer passar essa informação adiante, inclusive as pessoas que trabalham como facilitadoras de constelação familiar, não precisa passar essa informação adiante. Agora, se você fuma, verifica quantas vezes você critica, quantas vezes você reclama ou quantas vezes você agradece esse hábito, sendo bom ou não. Para de julgar seu hábito, porque você já faz. E é claro que a gente quer ter uma vida mais saudável, é claro que a gente quer ser mais feliz, é claro que a gente quer poder correr aí, algumas pessoas não conseguem correr tanto, subir escadas com tanta frequência por causa do tabagismo. Mas se já está aí, então é importante que você comece a ver isso de uma outra perspectiva, talvez de uma forma mais acolhedora, de uma forma mais humana, sua em direção ao seu próprio hábito. Olhar para você e entender que diante do cigarro, muitas vezes nós somos pequenos. E essa é a dica número 3. A dica número 3 é que você se veja, se você está num vício, isso vai servir para qualquer vício, mas principalmente para o cigarro. Muitas vezes a gente entra numa posição de arrogância. Não, a hora que eu quiser eu paro, eu vou parar. Não, se eu quiser eu paro, já parei 15 vezes. Essa é uma posição, às vezes, arrogante. Por quê? Porque quando nós reconhecemos que nós temos um vício químico, e, de certa forma, esse vício nos ajuda a elaborar pensamentos, nos ajuda, às vezes, a ficar calado numa briga, nos ajuda, às vezes, a relaxar após um trabalho, a relaxar ali após um café. Então, quando a gente muitas vezes reconhece que a gente é pequeno diante do cigarro, diante do vício do físico que ele proporciona, a gente começa a se colocar no lugar humilde, no lugar de mais humildade e pequenez. E nessa hora a nossa alma entende que nós reconhecemos o quê? Que somos fracos, pequenos diante daquilo que nos conduz, daquilo que nos carrega. E veja se isso não é constelação familiar. Eu me coloco pequeno diante de algo que parece que tem mais poder sobre mim do que a minha vontade. Nessa hora, nessa postura, nessa posição, eu consigo sim ter força para crescer e ficar de um tamanho onde eu diga um dia para o cigarro: muito obrigado, fez parte da minha vida muitas vezes, por muitos anos, em muitos momentos, mas agora eu posso seguir adiante a minha vida e você sempre terá um lugar no meu coração. E entender que você fumou por um tempo porque foi o que você pôde fazer naquela época, porque foi aquilo que era importante para você e que isso não faz de você melhor ou pior, só faz de você uma pessoa que num determinado momento da sua vida teve ali companhia nos seus momentos mais difíceis, teve ali um ajudante para pensar, né? Quantas vezes a gente não para fumar um cigarro e pensa? Teve também interação. Agora, quando a gente pensa aí nos lugares que a gente ia e era proibido fumar, quantas vezes a gente saía e conversava com pessoas que a gente jamais conheceria ou conversaria se não tivesse fumando um cigarro, né? Aquela coragem ali de pedir um isqueiro. Quando tantas vezes a gente não tem coragem de dar um bom dia para uma pessoa, muitas pessoas são tímidas realmente e têm vergonha de falar com pessoas estranhas, mas naquele momento ali do cigarro, parece que todos entram dentro de um campo e esse campo faz com que essas pessoas se compreendam de uma certa forma que talvez num outro campo as pessoas não consigam compreender. Então, muitas vezes os fumantes, eles criam ali uma egrégora deles, onde eles têm uma internalização maior, onde eles têm uma amistosidade em relação um ao outro. Me empresta o isqueiro, você me dá um cigarro, sabe? Tem uma amistosidade. Então existe ali um campo que muitas vezes a gente não consegue reverberar na nossa vida pessoal sem o cigarro. É claro que muitas pessoas conseguem deixar, e eu espero que, se você quiser
deixar que você consiga. E eu vou dar uma dica bônus. Vou dar uma dica bônus e para te dar essa dica eu vou contar o que acontecia comigo. O que eu reparava? O lugar que eu mais gostava de fumar era numa janela da minha casa. E eu sempre que eu fumava nessa janela, eu virava pro lado esquerdo, olhando longe dela. O que aconteceu comigo? Quando eu era bem pequena, eu lembro que a minha mãe colocou eu e meu irmão na janela para dar tchau pro meu pai. Foi a última vez que eu vi o meu pai por muitos anos. Eu fiquei anos sem ver o meu pai. E um dia eu estava ali fumando naquela direção e me caiu essa ficha. Quando eu digo caiu essa ficha é, nossa, parece que eu ainda estou me despedindo do meu pai, né? Então, naquele momento eu entendi que as janelas, as varandas, eu sempre ficava olhando no mesmo lugar. E isso me lembrou uma memória de infância. E qual é a dica bônus para você? Veja como você fuma. Observa o que você faz. Para onde você olha? Você olha sempre no mesmo lugar? Você tem uma preferência de lugar? Você faz isso com um cigarro ou com uma bebida? Você faz isso, de repente você usa a outra mão? Observa como você é com o seu cigarro. Nem que você filme você fumando para você entender algumas posturas que talvez você não tenha. Porque um dia você talvez se lembre exatamente de um momento na sua vida como eu lembrei da minha infância. Então eu fumava a despedida ali do meu pai. E algumas pessoas dizem que os vícios estão ligados aos pais, mas isso é assunto para um outro dia. Eu vou trazer cada vez mais assuntos aqui do dia a dia para ajudar vocês e eu espero que vocês cresçam e possam aí, talvez, ter uma relação melhor com o tabagismo. E se você não fuma, gente, entenda, a pessoa não segura só um cigarro, ela segura uma dor, ela segura uma companhia, ela segura uma falta que não pode ser preenchida de outra forma, porque foi o que ela tinha naquele momento, o que ela podia fazer da vida. Então, se você aí tá tentando parar de fumar, eu espero que essas dicas te ajudem. Não é garantia de que você vá parar, mas com certeza você vai ter uma relação muito melhor entre você e o seu hábito, seu vício, como quer que você seja. Comenta aqui pra mim quantos anos você fuma já e o que tá, se você lembrar, né, guarda aí, salva esse vídeo em algum lugar. Comenta aqui pra mim quantas vezes você já tentou parar e se você lembrar e salvar esse vídeo em algum momento, salva ele e me diz o que aconteceu depois de uma semana que você acolheu o seu cigarro. O que começou a mudar dentro de você? O que você percebeu? Será que você lembrou de alguma memória? Né? Lembrar de uma memória é ótimo, né? Eu espero que você lembre de muitas. Entrou em contato com alguma memória aí da sua infância e, quem sabe, é uma resposta. Quando a gente encontra as respostas pelos motivos os quais nos levam a fazer o que a gente faz, as chances são que a gente consiga resolver de uma forma muito melhor. Bom, eu sou Fátima Silva, espero que você tenha gostado. Manda esse vídeo para as pessoas que trabalham com constelação familiar, porque elas podem ajudar outras pessoas passando essa informação adiante. E se você tem alguém que fuma na sua casa aí, olha para a pessoa e olha para o cigarro, mas quando você olhar para o cigarro, entenda que ali é algo da vida dela, é uma pessoa, um trauma, uma dor que ela não conseguiu fazer de outra forma. Olha com amor para essa pessoa. Eu tenho certeza que mais do que criticar uma pessoa que fuma, olhar para ela com amor e para esse hábito e para esse vício, como quer que você se chame, vai ter muito mais força e muito mais amorosidade na relação de vocês, né? Na sua relação com esse tabagista ou com essa tabagista, tá? Então olha para essas pessoas com amor. Elas não fazem isso porque elas querem. Muitas vezes é mais forte que elas, tá bom? Então, espero seus comentários, vejo você no próximo vídeo, é sempre um prazer ter você aqui comigo. Um beijo grande.